Já aconteceu de você se planejar e não conseguir cumprir o planejamento? Isso acontece porque não levamos algumas coisinhas muito importantes em consideração antes de planejar. Achamos que é só escrever um tanto de coisa, uma lista de tarefas, ou até mesmo que é elaborar um plano mirabolante e detalhado para os próximos 10 anos. Mas não é isso. Tem 3 coisas que são fundamentais e que você precisa saber antes de se planejar, se você quer que seu planejamento seja útil e eficaz. E é exatamente isso que eu vou te contar neste vídeo. Eu sou a Catarina, eu falo sobre rotina e viver uma vida produtiva, significativa e bendita. Se você gosta desse tema, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e me segue nas redes sociais. Mas agora, bora conversar sobre planejamento. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, é muito citado quando se fala de planejamento. E eu não poderia ficar de fora, ou melhor, ele não poderia ficar de fora deste vídeo. Ele era um cara fantástico. Ele tinha conhecimento e habilidades em diversas áreas. Era cientista, inventor, escritor, editor, filantropo, diplomata e estadista e mais um milhão de coisas. E suas contribuições e realizações abrangem uma ampla gama de campos, incluindo a organização do tempo. E uma das coisas que Benjamin Franklin falou sobre planejamento é: quem falha em planejar, planeja falhar. A verdade é que o planejamento é fundamental para o êxito. É o caminho mais rápido para o sucesso. O planejamento, o bom planejamento, o planejamento útil e eficaz, ele dá clareza do que de fato precisa ser feito, porque muitas vezes fazemos coisas que nem deveríamos fazer. E quando começamos a planejar, a criar um plano, nós vemos aquelas atividades que podem ser riscadas, eliminadas da nossa lista. Além disso, quando vamos nos planejar, percebemos o tempo necessário para cada atividade. Se é demorado, se é rápido, quanto tempo demora, sabe? Então, elaborar um plano para a semana, criar uma estrutura sólida, é o que faz com que você se sinta menos estressada e ansiosa com o que está por vir. Porque você sabe, a maior parte das coisas que estão por vir, você previu isso. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que planejar é só escrever uma lista de afazeres, ou até mesmo elaborar um plano muito detalhado, minucioso e complexo. E esses dois extremos são terríveis. Planejar de forma eficiente exige estratégia. Não adianta. Não se ganha a batalha dando tiro para todo lado, fazendo tudo que chega até você. Tem que ter estratégia, domínio de si, clareza, conhecer os amigos e os inimigos. E eu sempre brinco que se organizar fosse tão fácil assim, não existiriam tantas pessoas com a vida tão caótica por aí. E organizar é proveitoso, é maravilhoso, mas não é só criar uma listinha. Organizar também não é tão penoso quanto você pensa. Você não precisa planejar nos mínimos detalhes um futuro longínquo. Como resumiu bem C.S. Lewis, Deus deseja que o homem pense no futuro, mas apenas o suficiente para planejar agora os atos de justiça e caridade que provavelmente serão seu dever de amanhã. A tarefa de planejar o futuro, o trabalho de amanhã, é dever de hoje, embora o seu material seja emprestado do futuro. O dever, como todos os deveres, está no presente. Então vamos para as 3 coisas que você precisa saber antes de se planejar. A primeira é: você pode procrastinar planejando. Tá chocada? Eu te explico. Às vezes, a pessoa vai planejar a semana, daí ela começa a inventar várias modas. Colocar um tanto de coisa, um tanto de cor, de símbolo, de inutilidade. Especialmente se a pessoa vai organizar a semana na segunda de manhã. A segunda de manhã é o pior momento para você organizar a sua semana. Porque ali, naquele momento, tem um saudosismo do fim de semana, sabe? Tem um climinha de segunda de manhã mais penoso, que muitas vezes seja acompanhado da preguiça. E aí a pessoa ela vai se delongar no planejamento para procrastinar as tarefas mais difíceis e mais importantes. E a pior parte dessa procrastinação é que ela é uma procrastinação que parece ser útil, parece ser extremamente produtiva, mas não é. Quando você estiver se planejando, seja prática, objetiva. Não invente coisa demais. Não invente 1001 cores e símbolos. Não detalhe demais. Detalhe o suficiente para você saber o que deve ser feito apenas. O seu momento de planejar a semana deve ser produtivo e não um tempo de adiar outras coisas que também são importantes. E falando em coisas importantes, aqui no canal eu falo sobre viver uma rotina e uma vida produtiva
e bendita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para aprender mais sobre isso. É maravilhoso viver assim. E a segunda coisa que você precisa saber antes de se planejar é: você não deve se planejar a longo prazo. Desde o início, eu estou enfatizando o planejamento semanal. O planejamento semanal, mensal e assim, até o trimestral são ok. Eu gosto. Gosto mais, inclusive, do planejamento mensal e semanal. Principalmente o semanal. Porque o planejamento a longo prazo, ele é muito abstrato. Você não sabe o que o futuro te reserva. E as coisas mudam. Você muda. Se tudo na vida der certo, e eu espero que dê, você será uma pessoa diferente ao final do ano em comparação ao início dele. Porque, dando tudo certo, você vai amadurecer ao longo do ano, ao longo do processo, ao longo da vida. Você vai se desenvolver moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Você vai se tornando uma pessoa melhor. E este é o caminho mesmo. Por isso, é mais realista e sensato planejar os próximos dias e deixar um futuro tão distante nas mãos de Deus. No Guia Prático Bendita Rotina, o meu e-book que te ensina a organizar a sua rotina de forma produtiva, bendita e significativa para viver o ordinário de forma extraordinária, eu passo uma ferramenta sobre o futuro, que é muito diferente das ferramentas que são usadas por aí, sabe? Que ela sai desse planejamento bizarro de, sei lá, criar um mural com coisas, enfim, esses planejamentos bizarros. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link do e-book, então garanta o seu. E a terceira coisa que você precisa saber antes de se planejar é que você não é a Mulher Maravilha. Nós temos a terrível tendência de nos superestimar, sabe? De nos ver como pessoas extremamente produtivas, habilidosas, eficientes e virtuosas, maravilhosas. Mas às vezes nós nos vemos de uma forma que não condiz com a realidade. Eu sei, isso é ruim de ouvir. É horrível pensar que muitas vezes nós achamos que somos melhores do que nós de fato somos. Mas nós também muitas vezes nos julgamos péssimas. E aí que tá. Mesmo quando nos julgamos péssimas, muitas vezes estamos supervalorizando a nossa escuridão. Então, como resolver isso? Como nos olhar de forma mais realista e menos otimista e menos pessimista? A partir de uma autoavaliação. Uma outra prática muito comum de Benjamin Franklin, você já deve ter ouvido sobre isso, porque ele era muito característico dele isso, que Benjamin Franklin, ele sempre andava com um caderninho para registrar suas atividades diárias, suas reflexões, suas ideias, suas observações. Porque Franklin acreditava que a prática de registrar essas experiências diárias, os seus pensamentos, era uma maneira eficaz de aprender e de se desenvolver. Então ele utilizava diários para refletir sobre suas ações, estabelecer metas e acompanhar o seu progresso ao longo do tempo. Então criar um diário para se autoavaliar é essencial para você ter uma visão mais realista da sua vida. Assim você consegue se planejar melhor, porque à medida que você se conhece mais, você se planeja melhor. Então você consegue ver quando você fez o que você queria, quando você não fez. Você conhece seus pontos fracos, seus pontos fortes. Quando você é mais produtiva, quando você é mais enérgica. Você se conhece melhor. Por isso, ao se planejar, seja prática e clara e foque no futuro próximo. Conheça a sua realidade para fazer um planejamento justo com você e produtivo para todos. E assim, dessa forma, com esses 3 itens, você vai criar um planejamento eficaz, um bom planejamento, um planejamento que funciona bem. Você vai criar um planejamento bom para você e para o mundo, porque é horrível se frustrar por não conseguir cumprir o planejamento. Se organize, planeja e pense nessas 3 coisas antes de se planejar, porque leve em consideração isso antes de se planejar, porque vai fazer com que seu planejamento seja muito mais eficaz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, não deixe de curtir esse vídeo aqui. Um beijo e até a próxima!